Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, pois Jesus entrou numa barca e sentou. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela Esperança FM de Dr. Severiano, pelos meios de comunicação de nossa paróquia, nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum, com uma liturgia extremamente rica de detalhes e de uma espiritualidade profunda. Partindo da profecia de Isaías, o início do trecho Isaías, da terceira parte do livro de Isaías, é dividido em 3 partes distintas, que fala de 3 momentos distintos do povo de Israel. Um pré-exílio, um exílio e o pós-exílio. Aqui inicia a fase do pós-exílio. É o momento em que o povo está já desesperançoso. Afinal de contas, há muito tempo que nós estamos sofrendo. Quando é que essa palavra de Deus, ou será que a palavra de Deus vai se tornar eficaz? Será que a palavra de Deus é eficiente de tal forma que vai agir em nosso favor? Há tanto tempo nós estamos esperando. Será que essa palavra não está morta? Claro, não está aqui na leitura. Eu estou dizendo os pormenores que faz com que Isaías profira hoje essa sentença, ou este oráculo, ou esta profecia. Isaías, os discípulos de Isaías, estão imersos dentro desse povo, de um povo que começa a perder a esperança de que a palavra de Deus será libertadora como sempre foi. Por isso ele vai usar uma analogia. Assim como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Veja, enquanto o povo estava desesperançoso, afinal de contas, Deus liberta ou Deus não liberta? Há tanto tempo nós estamos sofrendo. A profecia de Isaías é utilizada pela analogia. Assim como a chuva que cai do céu não volta, sem antes cumprir a sua missão de germinar a terra, de fecundar a terra, de dar frutos na terra, assim é a palavra de Deus. Nós bem sabemos, sobretudo nós, desta região tão seca do Nordeste, mas quando chegamos a esse período, nós percebemos que a chuva cumpriu a sua missão aqui, durante o ano, não é? Choveu, tudo floriu, deu frutos, agora as folhas começam a cair novamente, e quando chega janeiro, sempre a chuva vem para fazer a sua missão de tornar cada vez mais bela a nossa terra nordestina. Ou seja, se ela vem, ela não volta. A natureza ela é sábia. Ela vem e cumpre o seu papel. Por isso que Isaías utiliza essa analogia. Da mesma forma é a palavra de Deus. Porém, entendamos que nós podemos criar
uma certa proteção para que a palavra de Deus não caia ou não venha sobre nós e não germine. Como é que nós fazemos para que a chuva não caia num determinado terreno? Nós construímos um teto. Alguém já viu na sala da casa de vocês, por mais que seja aquelas casas de taipa, não é? Ou de pau a pique, mas já viu na sala, no meio da sala, crescer um pé de planta? Não cresce. Por quê? Porque não tem como a chuva germinar a terra. Eu empatei, criei um teto para que a chuva não molhe a mim, não molhe os meus pertences, mas também não vai molhar a terra, portanto, não vai germinar. Será uma terra inóspita, uma terra que não vai produzir. Da mesma forma, nós criamos sobre nós, se não tomamos cuidado, com a nossa mentalidade humana, com a nossa lógica mundana, nós criamos sobre nós também, espiritualmente falando, muitos tetos. E aí o teto pode vir de diversas matérias. Da intelectualidade, não é? O estudo muitas vezes torna um teto sobre cada um de nós, porque achamos que o estudo, que a ciência, que todo o conhecimento, ele nos dá tudo e explica tudo e não explica. E empatamos que a palavra de Deus chegue até nós. Mas também muitas outras coisas que nós vamos colocando como material e acaba fazendo com que a palavra de Deus não chegue até nós e produza os frutos que é necessário. Por isso que a leitura do Evangelho de hoje, eu li a leitura breve, porque a continuidade do Evangelho é a explicação desta parábola. Capítulo 13 de Mateus vai falar das parábolas do reino. E essas parábolas, aqui nós lemos a primeira, que é a parábola do semeador, que lança a semente. O semeador é Deus. A semente é a palavra dele, próprio Jesus Cristo. E a terra é o coração do ser humano. O semeador e a semente são sempre os mesmos. Você vê que a única coisa que muda no Evangelho é o tipo de terreno. A primeira coisa que nós podemos ler, e as coisas que nos intrigam nas parábolas, é que ela diz algumas coisas que, para nós que entendemos de agricultura, parece que fica meio assim. Quem escreveu não entendia bem de agricultura, ou entendia e queria exatamente ensinar o cerne da evangelização. Quando nós vamos plantar, a primeira coisa que nós fazemos é cuidar da terra. Aqui não diz que ele cuidou. Aqui diz que ele saiu a semear. E caíram sementes ali, aqui, ali. Um bom agricultor sabe muito bem disso. Que não faz. Ele primeiro procura saber aonde é o bom terreno. Quando descobre onde é o terreno, o que é que ele faz? Se é mata grande, ele broca, queima, cerca, limpa, não é? Ara a terra para poder plantar nos melhores lugares com as melhores sementes para poder dar frutos. Aqui não diz isso. Obviamente, porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. Nós escolhemos o melhor. Para Deus não existe melhor e nem existe pior. Todo ser humano é ser humano e são seus filhos. Por isso ele lança a semente para todos. A palavra de Deus é lançada para todo ser vivente. Agora, como é que está o coração deste ser vivente é que dará a resposta à semente caída. Porque muitas vezes o nosso coração é como esta terra à beira do caminho. Ou seja, a palavra de Deus cai, diz que os pássaros comeram e logo nem germinou. Ou seja, às vezes lançamos a palavra de Deus, as pessoas até pegam. Que bom, que bonito, que palavra bonita. Mas logo vem alguém que fala outra coisa e a gente logo não quer mais saber da palavra de Deus. E são pessoas que vivem aí ao reléu, como se diz, não é? Como poeira no vento. Depois tem o outro terreno, que é o terreno pedregoso, onde não havia muita terra, as sementes caíram, brotaram, mas quando veio o sol, queimou e ela não sobreviveu, porque não tinha raízes profundas. É o coração daquelas pessoas que muitas vezes a palavra cai, ela tem um gosto de ouvir a palavra de Deus, mas quando vem qualquer dificuldade, logo desiste, logo desanima,
desanima e não quer saber. Ou seja, a palavra de Deus é queimada, é sufocada. Terceiro tipo de coração é o coração espinhoso, do terreno espinhoso. A palavra cai, germina, vai nascendo e crescendo, mas os espinhos sufocam e matam a palavra. Ou seja, são exatamente o coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas deixa crescer o que é mal mais do que é bom. Portanto, aqui poderíamos pegar o joio e o trigo, seria como que o joio cresceu muito mais que o trigo e sufocou. Se você planta no seu quintal um pé de milho e não toma de conta da jitirana, que logo começa a crescer ali no lado, se ela cresce muito mais do que o milho e você não toma de conta, ela queima, sufoca e o milho não vai brotar, não vai germinar. O último tipo de coração é a terra fértil, terra boa, que a palavra cai e dá frutos, ou seja, é aquele coração predisposto a passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, é aquele coração que não deixa crescer as coisas ruins, é aquele coração que não se deixa iludir, ludibriar, enganar por outros. Esse é o tipo de coração que a palavra de Deus cai, germina e dá frutos. Por isso, qual é o nosso coração? É a nossa grande pergunta hoje. Que tipo de coração é o meu? Que tipo de terreno é o meu coração? Entendamos que para chegar a esse terreno do coração propício para germinar a palavra de Deus não é fácil. Não é porque para uma terra ser boa, ela precisa ser arada, ela precisa ser mexida, e quando se mexe, dói. Né? Quando se mexe, muitas vezes machuca, mas é necessário. Né? Ninguém vai plantar as batatas na terra se antes não massacra bem a terra, faz aquelas levas os sucos na terra bem fofos para que a batata possa germinar. Ou seja, se coloca na terra limpa e seca, não vai, ou seja, é necessário arar. Ou seja, para que a palavra de Deus germine e dê fruto no nosso coração, nós precisamos mexer muito nele. Mexer tirando aquilo que não é bom, mexer plantando aquilo que é bom, ter que arrancar muitas coisas que nós nos acostumamos e que criou raízes em nós e nós precisamos de arrancar. E tudo aquilo que arranca, que já tinha raiz, vai machucar, vai deixar cicatrizes, mas que é necessário, porque senão serão realidades que crescerão muito mais que a palavra de Deus e a palavra será sufocada num coração que é terra propícia para germinar, florescer e dar frutos à palavra de Deus. O que nós não podemos ceder é a lógica do mundo dos sofrimentos, de que o sofrimento vai nos tragar, e não vai. Os cristãos, os santos, nos dão prova disso. Que enfrentaram o sofrimento, e o próprio Cristo Jesus enfrentou os maiores sofrimentos, sabendo que o sofrimento, que as dores, as perseguições, os maltratos, tudo que é de ruim, nunca terá a última palavra. Mas é o bem, é a verdade, é aquilo que é de Deus que permanece. Por isso, Paulo hoje, na carta aos Romanos, ele diz de uma forma tão bonita, e eu acho esse versículo profundo na literatura de Paulo. Os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória de Deus que há de se revelar em nós. Essa é a esperança mais bela que um cristão deve ter. De que por mais duro que seja o tempo presente, nada se compara com o que há de se revelar. Ou seja, com a glória de Deus que se revelará em nós. E isso se dá com a paciência de ver esta glória de Deus brilhar. Veja Jesus. Se nós olhamos, Jesus foi uma pessoa praticamente insignificante no seu tempo. Todos esperavam um Messias grandioso. Veio um pobre em Nazaré, que viveu como os pobres na Galileia, que morreu em Jerusalém, crucificado como um condenado, como um desgraçado. Foi quase ninguém. A lógica e a luz dos olhos dos imediatistas. Mas os imediatistas, como o Império Romano, sucumbiu. E a palavra de Deus, que era o próprio Jesus, germinou, deu frutos e há 2000 anos floresce, ilumina e embeleza o mundo inteiro. Veja só, a palavra de Deus caiu na terra e germinou no tempo de Deus. Preparemos o nosso coração e deixemos que esta palavra de Deus caia
no coração de cada um de nós. Esperemos pelo tempo de Deus e veremos flores e frutos na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.